A pena de morte se tornou ilegal no mundo, e por isso as prisões rapidamente ficaram lotadas. Mas para resolver o problema, o governo jogou vários presos em uma ilha deserta. E agora eles precisam lutar uns contra os outros por comida e outros suprimentos. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Terra Nova, um filme de ação e suspense lançado em 2008. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Esses dois prisioneiros estão prestes a passar por um verdadeiro inferno. Ivana é um detento que saiu da prisão, e agora está caminhando sem rumo por essas colinas congeladas, enfrentando todo tipo de adversidade. Mas para entender melhor como tudo se desenrolou, vamos voltar para a época em que Ivan estava cumprindo prisão perpétua por ter finalizado 6 homens. Nesse dia, o diretor da prisão chamou Ivan e outros detentos para perguntar o que eles iriam fazer se pudessem sair da prisão hoje, pois todos eles estavam cumprindo prisão perpétua. Muriaki disse que queria conhecer o mar e sentir o gosto da água salgada em seus lábios. Já Yakut queria testemunhar uma guerra da China contra o mundo, porque ele seria poupado por ser descendente de asiáticos. E sim, o nome desse cara é Yakut, mas fica o questionamento, será que ele curte lactobacilos? Mas continuando, Obizian disse que queria trabalhar nessa prisão para se tornar o novo diretor, e eu queria ter a autoestima desse cara na hora de sonhar. Já Tolia contou que queria reencontrar sua esposa, e por algum motivo, Sipa quer vender seus órgãos e doar todo o dinheiro para sua mãe. Só que a resposta mais importante, que é a do Ivan, não é mostrada, para deixar um mistério no ar. E após ouvir os prisioneiros, o diretor conta que eles serão transferidos para uma área longe de qualquer civilização, porque são considerados prisioneiros de alta periculosidade. Logo, eles embarcam em um navio para ir até esse tal local, e uma vez dentro da embarcação, os presos são colocados dentro de várias celas. Porém, rapidamente, as coisas começam a sair do controle, quando Obizian finaliza cruelmente outro prisioneiro, só para ficar com a cama dele. E para piorar, os detentos se rebelam e tentam fugir das celas, porque pensam que serão eliminados pelos guardas, e que eles só deram essa desculpa da viagem para jogar os seus corpos no mar. Já Ivan permanece calmo, ao contrário da maioria dos detentos, e se lembra de uma conversa que teve com Sipa na prisão, pois o maluco costumava desenhar nas paredes usando um sapato, e falava algumas coisas que quase ninguém entendia. Mas dessa ocasião, Sipa falou que quando eles morrerem não iriam nem pro céu e nem pro inferno, mas sim para o purgatório, para se redimirem das coisas ruins que fizeram. De volta ao navio, um detento muçulmano chamado Ali e a sua gangue conseguem quebrar o cadeado da cela, usando uma barra de ferro que eles arrancaram da janela. Logo, o cara começa a procurar seu companheiro muçulmano que está na cela de Obizian, mas por existir uma rivalidade entre as duas gangues, Obizian decide finalizar esse prisioneiro, dando início a um conflito violento. Rapidamente, os presos de ambas as gangues começam a se finalizar usando barras de ferro e até mesmo uma gilete. Só que esse velhinho chamado Starry decide ficar de fora, rezando para que essa briga acabe. E eu não sei se as preces dele foram ouvidas, mas logo os guardas chegam e dão alguns tiros de advertência para fazer os presos se acalmarem, além de colocá-los para dormir com gás sonífero. E é bem estranho que nenhum guarda estivesse perto das celas para vigiar o que os presos estão fazendo, ainda mais considerando que esses caras não são presos comuns, e sim detentos altamente perigosos, que estão cumprindo prisão perpétua. Sendo que esse papo de levá-los para uma área longe de qualquer civilização parece mais uma desculpa do que algo feito para garantir a segurança das pessoas, já que Ivan e os outros presos estavam sob controle e até conversavam normalmente com o diretor da prisão. Eles também estavam respeitando bastante os guardas e não demonstraram que queriam se rebelar ou fugir. Em seguida, o navio chega ao seu destino e os prisioneiros são algemados e levados até uma ilha deserta. Uma vez no local, dois americanos chamados Olaf e Marta chegam para conversar com os detentos russos, enquanto um tradutor traduz tudo o que eles falam. E aí os dois revelam que desde que a pena de morte se tornou ilegal no mundo inteiro, as prisões começaram a sofrer com superlotação dos detentos. Mas para resolver esse problema, eles criaram um projeto Novaya Zemlya, que literalmente significa Terra Nova. E portanto, a partir de agora, os prisioneiros vão habitar ilhas desertas como essa, mas receberão todos os mantimentos que precisam para sobreviver, e ainda serão vigiados por um satélite. Só que ao ouvir isso, Obizian fica irritado e joga uma pedra na direção dos americanos, mas rapidamente os guardas disparam pro alto para fazê-lo se acalmar. Continuando com a explicação, Marta revela que os detentos que quiserem sair do projeto para voltar para uma prisão comum podem apertar um botão vermelho que está no mar, e o pedido deles será analisado. E antes de irem embora, um dos militares deixa as chaves das algemas para os presos conseguirem se soltar. Porém, em vez de cada um pegar sua chave calmamente, os detentos começam a se empurrar e se agredirem. Já Ivan e Sipa não participam da briga e conseguem abrir suas algemas normalmente, enquanto Starry permanece algemado e só observa tudo de longe. Só que logo as coisas pioram bastante, quando Ali e sua gangue abrem as caixas de suprimentos que os militares deixaram para trás, pegando machados para finalizarem seus rivais. Com isso, Ali vira o novo chefão da ilha e força os outros detentos a devolverem as chaves para permanecerem algemados. Então, Ali baixa sua guarda momentaneamente para pensar no que irá fazer a cegueira. Contudo, os detentos que estão em maior número aproveitam essa oportunidade para contra-atacar. E como consequência, Ali é finalizado por Moriaki. Já Obizian faz o mesmo com Starry, por ele estar junto com os muçulmanos.
enquanto que esses 3 detentos tentam apertar o botão vermelho com um remo, mas acabam quebrando o negócio, e acaba que o barco vira e eles vão de base. E depois de Ali e sua gangue serem completamente dizimados, os presos que restaram começam a quebrar as algemas, usando as ferramentas que os militares deixaram, além de pegarem as caixas de comida e colocarem dentro dessa cabana. Porém, mesmo estando tudo em paz, Ivan pega alguns suprimentos e decide ir embora desse local, porque ele acha que é só questão de tempo até outra briga estourar. E até que Ivan tinha razão, pois no fundo dá para ver que tem alguns prisioneiros se estapeando. Então, o cara inicia sua exploração na ilha, assim como no começo do filme, e depois de caminhar bastante, ele para descansar um pouco, e pega uma foto de sua família, começando a chorar, por sentir saudade deles. Logo, Ivan acaba pegando no sono, e depois de dormir por algumas horas, ele acorda, e percebe que roedores comeram parte dos seus suprimentos. E aí o cara se apressa para salvar o que restou, e quando a chuva chega, ele se abriga debaixo dessas rochas, enquanto ferve água para beber. E com certeza essa ideia de deixar os presos livres em uma ilha é péssima, porque já tinha acontecido uma briga antes entre as duas gangues lá dentro do navio. O que eles poderiam ter feito era dividir a ilha em algumas partes, para cada gangue ficar no seu lugar, evitando que esse tipo de briga acontecesse. Mas o que parece é que Marta e os outros organizadores do projeto realmente querem que os presos se finalizem, já que essa é a única forma que restou para se livrar deles, pois a pena de morte não é mais permitida. Já no dia seguinte, Ivan consegue pegar uma gaivota e a coloca em um espeto improvisado para assar na fogueira. Nesse momento, Cipa aparece e conta que pensou que Ivan tinha sido finalizado, além de revelar que os roedores devoraram toda a comida que os militares deixaram no acampamento, fazendo com que os presos começassem a brigar novamente. E deu para ver que Ivan tem um certo conhecimento em sobrevivencialismo, porque mesmo tendo alguns suprimentos, ele ainda assim saiu para caçar uma gaivota, economizando a comida que os militares deixaram. Mas por estar sozinho, Cipa pede para ficar junto com Ivan, mas o cara está com um pé atrás porque sabe que Cipa não bate bem da cabeça. Mas de qualquer forma, Cipa dá um sachê de sal para Ivan, que deixa ele ficar, e lhe pede para pegar mais madeira para a fogueira. E ao ver aquela foto, Cipa secretamente manda um beijo para a esposa do cara, mas como se isso já não fosse estranho o bastante, Cipa ainda começa a falar do tamanho dos intestinos das pessoas que ele já finalizou. E agora eu entendo melhor o motivo de Ivan não querê-lo por perto. E assim que a gaivota termina de assar, Ivan divide ela com Cipa, e depois que o maluco termina de comer, ele tem uma crise existencial, se aproximando do precipício e dizendo que só não pula porque lhe falta coragem. E nesse momento é revelado que a família do Ivan já morreu, e Cipa até pergunta o motivo dele não pular do precipício, e o cara explica que quer ser enterrado ao lado da sua família, porque acredita que só assim conseguirá encontrá-los no pós-morte. E obviamente, se Ivan morrer nessa ilha, o corpo dele será enterrado em outro lugar, ou talvez nunca seja encontrado. Já no dia seguinte, Ivan acorda e vê que Cipa roubou a foto da sua família para praticar a auto-relaxada. Com isso, o cara fica furioso e chuta Cipa em direção ao precipício, lhe derrubando de lá de cima. Só que infelizmente o desgraçado sobrevive, porque não caiu de uma altura tão alta. Logo, Ivan e Cipa fazem as pazes e começam a caçar juntos. Eles até conversam sobre o outono estar chegando, e que isso fará com que os animais sumam da ilha, além da temperatura do local ficar mais fria, dificultando a vida deles. Em seguida, Ivan tenta pescar com uma lança de madeira que ele fabricou, mas rapidamente a pesca é interrompida, quando o cara acha o flutuador de um hidroavião, que é aquela parte que permite que o hidroavião pouse na água. E aí, Ivan começa a procurar pelo resto, e encontra a aeronave quase que intacta, e isso lhe deixa bastante alegre, porque ele era piloto, e por isso ele pode tentar consertar a aeronave para sair dessa ilha. Só que o problema é que o avião está congelado, e somente 2 homens não terão força suficiente para tirá-lo de lá. Portanto, ambos retornam para o acampamento, e logo a temperatura piora bastante, e a neve chega congelando até mesmo a água da panela. E pelo fato do ar estar úmido, dessa vez Ivan acende a fogueira usando um fósforo que estava na caixa de suprimentos. Porém, tinha algo de errado com esse fósforo, e a fumaça começa a intoxicar Ivan, que rapidamente puxa Cipa para longe da fogueira e acorda ele. Logo, ambos percebem que morrerão de frio se ficarem ali, e decidem caminhar de volta ao acampamento, para tentar pegar cobertores e carvão para acender uma fogueira que preste. E eu acho que Ivan acertou em deixar Cipa ficar com ele. Afinal, o maluco parece respeitá-lo, e até mesmo temê-lo, porque ele não revidou nenhum dos chutes apesar de ser bem maior que o Ivan. Sem contar que Cipa pode ser de grande ajuda para lidar com outros presos que são tão perigosos e malucos quanto ele próprio. E o que Ivan deveria fazer é construir um abrigo melhor, porque nenhuma fogueira salvará os dois desse frio. Além de que quando uma nevasca chegar, a fogueira certamente será apagada. Acampar em um lugar alto como eles estão agora também é bem ruim, porque eles serão facilmente vistos pelos outros presos. Prova disso é que Cipa achou Ivan rapidamente. Enquanto isso, descobrimos que o Bizian transformou o acampamento em uma prisão, e todos esses detentos de casaco azul que não são da gangue dele estão sendo mantidos presos dentro de um cercadinho. Além disso, o cara exige que todos lhe chamem de diretora, pois como vimos antes, esse era o sonho dele. E em seguida, Ivan e Cipa chegam escondidos no acampamento e encontram ossos humanos perto de uma fogueira, mostrando que o Bizian e a sua gangue estão devorando os presos de casaco azul. E para se aquecerem, Ivan e Cipa acendem a fogueira usando um dos sacos de carvão, só que rapidamente eles acabam adormecendo
adormecendo porque estão exaustos e famintos. E ao mesmo tempo, um vigia chamado Stonets bate em um gongo para avisar que o toque de recolher começou e que o último prisioneiro a entrar na cabana será devorado. Com isso, os caras começam a correr desesperadamente, virando um Fall Guys da vida real. E esse coitado acaba ficando por último e é eliminado e depois levado até a fogueira para ser assado. E aí Cipa acorda ao ouvir o barulho dos presos se aproximando e se esconde atrás dessa pedra. Ele até chama Ivan para tentar acordá-lo, mas o cara não desperta, e Cipa decide sair do seu esconderijo para arrastá-lo para longe e tentar salvá-lo. Porém, infelizmente, os prisioneiros veem ambos de longe e começam a bater neles. Após isso, os dois são levados para o acampamento, e Yakut tenta ajudá-los, explicando que os dois estavam do lado deles durante aquela luta contra a gangue do Ali. Só que Obizian não permite que Yakut ajude os dois, porque ele considera Ivan e Cipa traidores, porque eles fugiram com alguns suprimentos. Stonets até se mete na discussão e leva o empurrão do Yakut, e rapidamente o cara começa a lutar contra vários membros da gangue ao mesmo tempo. Ele até consegue sair bem durante alguns segundos, mas por estar em desvantagem numérica é cercado e leva uma surra sendo colocado no cercadinho junto com Cipa e Zelin. E ao conversarem um pouco, Yakut conta que não comeu e que nunca comerá carne humana. Já Cipa diz que preferia que Ivan tivesse deixado ele congelar até a morte lá no esconderijo deles. Logo, Stonets anuncia outro toque de recolher, e os prisioneiros começam a correr desesperadamente para a cabana para não serem devorados. Ivan até pensa em ficar para trás, mas Cipa lhe puxa pelo braço. Já com todos dentro da cabana, esse prisioneiro é jogado para fora à força. Afinal, alguém precisa virar lanchinho, e aí o cara é amarrado para ser levado para a fogueira e pede um pouco de água como seu último pedido. E inicialmente ninguém cumpre o desejo do coitado, mas logo Cipa toma a iniciativa e lhe traz água. Passando para a noite, Ivan e os outros presos estão pensando se vão ou não começar uma rebelião. Esse cara até tenta sair da cabana para dedurá-los, esperando que Obizian lhe recompense por isso. Mas Shran rapidamente percebe a trairagem e dá uma dura no cara, colocando a mão dele em cima da lareira. E deu pra ver que o motivo dos presos ainda não terem tentado fugir é porque a maioria deles está com medo do que acontecerá se rebelarem. E por um lado eu entendo, mas pior do que tá não fica, já que o Obizian literalmente criou um Battle Royale na vida real. Os presos poderiam esperar Obizian e seus homens dormirem para tentar escapar, e eu sei que tem alguns que ficarão de guarda, mas até todos acordarem e se prepararem para lutar demorará alguns minutos, sem contar que as cercas parecem ser bem frágeis, e com certeza com essa quantia enorme de presos eles poderiam derrubá-las facilmente. Já no dia seguinte, Tolia cria uma armadilha para tentar impedir que alguém roube comida do depósito, e assim como ontem, Stonets anuncia outro toque de recolher, e a grande maioria dos presos ficam parados no mesmo lugar. Yakut até joga uma pedra no rosto de Stonets, porque esse moleque basicamente não cala a boca. Com isso, Ivan assume o papel de líder da rebelião e tenta negociar com Obizian, explicando que achou um avião em bom estado e que contará a localização dele se o cara deixá-los pressionar o botão vermelho para pedir mais suprimentos para os militares. E por estar interessado em fugir da ilha, Obizian aceita o acordo e abre os portões do cercado. E aí Tolia e Ivan vão de barco para pressionar o botão que está no mar. Enquanto isso, Obizian pergunta algumas coisas sobre Ivan para os seus homens, e eles contam que o cara era piloto e que a sua família morreu em um acidente de avião, fazendo com que ele ficasse extremamente irado e finalizasse 6 controladores de voo porque pensou que eles foram os culpados pelo acidente. Mas de qualquer forma, Obizian revela que estava mentindo quando concordou em ajudar Ivan, e por isso ele e seus homens cercam os prisioneiros e ordenam que eles retornem para o cercado. Yakut e alguns poucos prisioneiros até tentam lutar, mas são finalizados, e o restante volta para o cercado conforme Obizian ordenou. De volta ao Ivan, ele e os outros estão enfrentando dificuldades porque o mar está agitado, e Tolia aperta o botão para pedir mais comida aos militares, mas logo percebe que o botão está quebrado, e por isso eles voltam para o acampamento. E por medo de sofrer uma retaliação, Ivan mente que os militares vão enviar mais alimentos, só que Obizian não acredita, porque ele leu o manual que os militares deixaram, e portanto sabia que uma luz verde deveria acender se o pedido fosse aceito. Mas antes que Obizian decidisse finalizar o cara, Tolia se mete, e diz que eles vão precisar de Ivan vivo, porque ele é o único que conseguirá consertar e também pilotar o avião. Porém, ainda assim, Obizian se recusa a mudar de ideia, porque acha que não existe nenhum avião, e por ser cabeça dura, Obizian é finalizado por Tolia. Já Murbek e Arzanov eliminam os outros que restaram, e Stonets vê tudo de cima da torre de vigilância, e foge para longe. E aí a Murbek sugere que eles comam os corpos até dar tempo de consertar o avião, mas Tolia diz que os corpos serão enterrados, porque ele finalizou Obizian, e portanto se tornou o novo líder. Logo, eles libertam os prisioneiros, e explicam que essas pessoas não serão mais comidas, e que eles terão que aguentar até a próxima entrega de suprimentos. Cipa até faz um sinal de SOS na areia para os militares verem pelo satélite, só que por algum motivo acaba não dando em nada. Alguns dias depois, Stonets retorna para o acampamento morrendo de fome, e os caras decidem esquecer toda a maldade que ele fez para eles, e lhe oferecem comida. Com isso, o jovem se arrepende do que fez, e começa a chorar. Já depois disso, Ivan mostra o avião para os caras, e eles ficam felizes da vida porque finalmente conseguirão sair da ilha. E aí eles desmontam o avião em várias partes, para conseguir levá-lo para o acampamento. Alguns
Algum tempo depois, Marta e os militares aparecem para ver o que Ivan quer, e o cara mente que precisa de gasolina para os geradores, quando na verdade é pro avião. Marta até desconfia porque os geradores são eólicos, ou seja, não precisam de gasosa, mas Ivan diz que esses geradores dependem do clima para funcionar, e acaba convencendo ela. Além disso, o cara pergunta o motivo deles não terem visto o sinal de SOS pelo satélite, e Marta explica que o satélite é infravermelho, e por isso só se vê assinaturas de calor. Ela também desconfia do fato deles terem se afastado tanto do acampamento, mas Ivan mente que eles só estavam pescando e procurando animais para caçar. E para terminar a conversa, Ivan entrega uma carta para Marta, e ela pergunta se alguém quer abandonar o projeto, mas o cara responde que não, porque nenhum detento quer voltar para uma prisão comum. Já depois disso, os militares entregam os suprimentos que eles pediram, incluindo comida e gasolina. E logo, Ivan e os outros conseguem remontar o avião, e felizmente ele dá a partida. Porém, antes que pudessem sair da ilha, os militares trazem um grupo enorme de prisioneiros americanos e depois vão embora. E aí Ivan, que é o único que fala inglês, se aproxima para cumprimentar o líder deles, mas o cara lhe agride, e por isso ambos os grupos começam a brigar. E para salvar seu amigo, Cipa carrega Ivan até o depósito, e um americano segue ambos para tentar finalizá-los. No entanto, Cipa ativa a armadilha que Toli havia feito, acabando com o cara. Enquanto isso, Arzanov começa a enfrentar o líder dos presos americanos, mas acaba sendo subjugado pela enorme força física do cara, e rapidamente é finalizado. Porém, Amurbeck estava por perto, e decidido a vingar seu amigo, ele consegue acabar com o americano. E assim que Marta fica sabendo da situação, ela queima a carta que ganhou do Ivan para não deixar provas, e ordena que os militares atirem em todos os prisioneiros da ilha. Com isso, a grande maioria morre, e Ivan e seus amigos esperam os militares irem embora, para saírem do esconderijo e irem até o hangar. Por fim, eles começam a empurrar o avião para dar partida, mas Cipa decide abandoná-los para pular do penhasco, porque agora ele tem coragem para isso. E aí Ivan e os outros voam perto dos navios militares, que disparam assim que os veem, eliminando quase todos eles, exceto por Ivan, que voa em direção ao horizonte, sem ter que cumprir mais sua pena. Fala galera, o que você faria para sobreviver se fosse largado nessa ilha junto com os outros presos? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.